Olá, estamos de volta. Aguardar aqui que a Késia também possa participar, né? Ah, ah, Aproveitar esse momento para aqueles que eventualmente tiverem dúvidas, queiram fazer comentários, mais esclarecimentos sobre o tema, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Porque essa questão das finanças pessoais, dizia a Késia, é uma questão importante sob vários aspectos. Primeiro, porque sempre foi tabu. Parece que aquela coisa de falar sobre finanças pessoais, assim, as pessoas querem saber da minha vida, querem saber quanto eu ganho, vai crescer o olho, ou vai ver que eu estou endividado e eu tenho vergonha de dizer que eu estou endividado. Então, por várias razões, falar sobre finanças pessoais sempre foi uma coisa negligenciada no Brasil. Mais recentemente, sobretudo em instituições particulares de ensino, começa a se falar de educação financeira para crianças ali, não é? Em idade escolar. É para formar, talvez, uma nova geração, formar uma nova tendência, coisa que a minha geração, né, não teve. Minha geração, essa coisa de falar sobre o seu dinheiro, como você ganha, no que você aplica, era, era algo realmente incomum. Né? Então, nós temos agora essa oportunidade e vai se tornar, lamentavelmente falando, muito relevante a partir, bom, sempre é, mas talvez a partir do próximo ano, quando a gente começa, talvez, a sentir esses momentos, essas questões mais delicadas, né, a respeito dos desdobramentos dessa pandemia. Enquanto estava aqui finalizando, vi a notícia de que, pelo aumento do número de internações e suspeitos, São Paulo, que foi o epicentro da primeira onda da Covid, começa a reconhecer o fato de que a gente pode estar iniciando a segunda onda da Covid no Brasil. E isso impactaria enorme. Imagina se a gente tivesse que, de novo, retomar essa questão de isolamento, distanciamento, quarentena, mais controle, né, do fluxo. Imagina o impacto terrível que isso teria na nossa economia, que já vem padecendo bastante. E isso com uma injeção de quase 50 bilhões de reais por mês na economia. Imagine se em algum momento se torna inviável. Falar sobre finanças é tabu, é delicado, mas a gente não vai poder se furtar a isso. Se alguém quiser aproveitar a partir de agora, a Kézia já entrou, fazer questões, fiquem à vontade, gente. A gente tenta responder na medida do possível. Enquanto as pessoas vão pensando numa pergunta, você falou assim, quando eu entrei, né, eu estava ouvindo você falar que na nossa geração não se falava sobre educação financeira, né? Mas pensando um pouco, né, a gente percebe as escolas falam um pouco mais sobre isso, muitas pessoas interessadas no tema, a gente vê, até mesmo pelo Capitalizando, eu posso avaliar o quanto as pessoas estão interessadas, estão buscando realmente conhecimento, e isso é muito bom, né? Até pouco tempo a gente ainda é um tabu, porém, também um pouco, né? As pessoas estão mais interessadas. Isso realmente. Gente, ó, pessoal, eu tenho visto, eu estou vendo muita gente assim, entrar, estou vendo aqui, são 49 pessoas presentes nesse momento. Aproveitar para também perguntar, gente, para perguntar, se manifestar, tirar dúvidas, concordar ou discordar do que a gente disse. O espaço é democrático. Desde já, professor Marcelo, eu quero agradecer esse convite. Realmente me senti muito honrada, muito feliz de poder participar falando desse tema tão interessante, tão importante, e justamente na minha faculdade, né? Falar com os alunos da faculdade de processo, porque eu tenho muito carinho, muito apreço mesmo à faculdade, a família Processos, né? Assim, foram pessoas que me ajudaram muito. Eu estou lá desde 2008,
né? E assim, sempre inventando, criando alguma situação para voltar para processos, porque eu realmente gosto muito de lá, gosto dos funcionários lá, dos professores, eu sou muito grata a muitos dos meus professores, né? Que, que, que acreditaram em mim, que sempre me apoiaram. Então, assim, para mim, realmente, para mim, é uma casa, um lar. As pessoas podem achar que eu estou exagerando, mas não é, não. É de verdade. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, falo muito sobre a faculdade de processos, porque são pessoas que realmente se importam com os alunos, né? Assim, eu nunca ouvi uma faculdade onde você tem acesso à coordenação do curso. No tempo que eu fiz faculdade, contabilidade, o professor que era o coordenador era uma pessoa extremamente acessível, né? Foi uma pessoa que me deu muita força, me deu muito apoio. Meus professores eram pessoas que se interessavam por cada aluno, né? Com o crescimento, com o desenvolvimento de cada aluno. Então, para mim, isso realmente foi muito importante. E eu sou muito grata e eu estou muito feliz de verdade de estar aqui. Então, muito obrigada, professor Marcelo, pela ideia genial. Estou muito A feliz mesmo. satisfação é nossa. A satisfação é nossa mesmo. Pois é, tem duas perguntas feitas que eu consegui. Pode ser que tenha tido mais, mas eu não peguei. Duas perguntas que foram feitas. Acho que uma é boa para mim e a outra é para você. Vou começar com você. Né? A Ana Mello pediu sugestão de livros sobre que possam dar algum conhecimento introdutório em educação financeira. Tá. Qual é a segunda pergunta? Vai logo respondendo enquanto eu vou pensando aqui. Não, essa quem vai responder é você. Ah, A tá. outra, eu passo. Então, como você vai ter que fazer anotação aí de livros, deixa eu começar respondendo primeiro a pergunta do Jansen, que, em linhas gerais, perguntou sobre como melhorar, né, que ações poderiam ser adotadas para melhorar a situação financeira do país. Jansen, não é fácil. Primeira coisa, assim, acho que os dados que a gente traz mostram a complexidade disso. Mas não tem como fazer isso de forma... Talvez essa seja a grande dificuldade. Não há como fazer correções estruturais de forma indolor. Né? Exige sacrifício. Eu faço novamente a referência. Isso vale para uma família. Se uma família está lá devendo no cheque especial, com cartão estourado, e essa família quer falar, olha, eu preciso organizar a minha vida, a primeira coisa a fazer, se você já está num buraco, para de cavar. Né? Não piora a sua situação. E para o Estado serve a mesma coisa. Toda vez que o governo brasileiro tem falado nos últimos 10, 15 anos de ajuste fiscal, significa aumentar a receita. Como? Privatizando, vendendo e aumentando tributos. A verdade é que não há mais tanto espaço para privatização. Embora o Paulo Guedes seja um entusiasta da privatização, os principais ativos já foram. Hoje se fala, por exemplo, em Correios, se fala na Eletrobras, que vão render? Vão render, mas você não vai conseguir mudar estruturalmente a situação fiscal do país vendendo, né, empresas como essas. Então, qual é a outra maneira? É fazer o ajuste fiscal limpo. E o ajuste fiscal limpo significa eu preciso diminuir despesas. Então, quando a gente fala assim, olha, vai diminuir o investimento em educação, vai diminuir o investimento em saúde, vai diminuir o investimento em segurança, isso causa furor. Mas, infelizmente, se a gente buscar uma solução de longo prazo e realmente eficiente para melhorar o quadro fiscal do país, você vai ter que gastar menos. A boa notícia é que gastar menos não necessariamente significa piora da qualidade do serviço. Porque está aí uma coisa importante que se deve pensar na reforma administrativa. Não só cortar gastos, porque eles são necessários, você tem que cortar, mas como é que eu melhoro a efetividade dos gastos que já são feitos. Eu queria dar um exemplo em educação. O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais investem em educação. Quando a gente pensa, os países altamente desenvolvidos, a Alemanha, a Inglaterra, esses países investem mais do que o Brasil em educação? Investem. Mas não é tão mais. Por incrível que pareça, não é.
O Brasil gasta demais em educação se você compara com os resultados que a gente obtém. Deixa eu falar de um resultado que eu acho que é talvez dois. Quando a gente pensa em ensino superior, quando a gente lista as melhores universidades do mundo, a primeira que aparece no Brasil é a USP, entre a posição 200 e 300. Então a gente está muito longe das melhores instituições do mundo. E olha que eu estou falando da USP, cuja excelência é reconhecida por todos. Quando a gente pensa, mas eu queria dar um destaque maior quando a gente está pensando em formação de crianças, formação de mentes. Né? A OCDE, ela tem um exame conhecido chamado PISA, né, que basicamente você compara o desempenho escolar de alunos ali dos seus 12 aos 15 anos, em média, no mundo inteiro. E compara com base em quê? Em matemática, porque a matemática é a mesma para o mundo todo. Ciências, que também é a mesma para o mundo todo. E interpretação de texto. Não é nem gramática, é só interpretação, a capacidade de leitura. E os últimos dados que nós tivemos do PISA foram 70 países que fizeram. Então, 70. O Brasil fez. Como eu disse, o Brasil está entre os 10 países que mais investem em educação no mundo. E o resultado do PISA foi vexatório. O nosso melhor resultado foi em leitura. De 70 países, nós ficamos na posição 59. Em ciências, de 70, nós ficamos em 63. E em matemática, nós ficamos em 67. Então, nós ficamos, obviamente, atrás de países que vocês devem pensar. Dinamarca, Canadá, Austrália, China, Estados Unidos, França. Faz todo sentido que a gente fique atrás desses países. Eles têm sistemas educacionais que já foram constituídos há muito mais tempo. Mas nós também ficamos atrás de países que têm um investimento muitíssimo abaixo do brasileiro. Argélia, Togo, Hungria, Botsuana. Então, assim, não dá para dizer que isso possa ser associado apenas à falta de investimento em educação. De repente você fala assim, vou colocar mais dinheiro na educação, mas se você não souber onde e como você está colocando, você está rasgando dinheiro. Então, vai ter que cortar gastos? Vai. Mas talvez junto a cortar gastos, você pensar assim, como melhorar a qualidade dos gastos que já são feitos. Ok? E o Brasil vai ter que fazer isso. Vai ter que cortar e melhorar a efetividade, né, dos investimentos feitos. Você quer responder dos livros, Késia? Sim. Você citou um, né, que foi o Gustavo Cerbasi, né? Ele é uma pessoa que é bastante conhecida no Brasil. E tem alguns livros, inclusive um recentemente terminei de ler, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, que é excelente também, é maravilhoso. Esse eu recomendo, e do Gustavo Cerbasi também, por ser uma pessoa, ser brasileiro, né? Conhecer bastante a nossa realidade, é interessante também ler o livro dele. Esses dois. Tem mais perguntas aí? Tem uma outra, eu tô rodando aqui as perguntas. O Gustavo pergunta, quais os melhores investimentos em tempo de pandemia para um perfil conservador? E aí, professor, você responde essa? Pode ser. Bom, Gustavo, assim, vale dizer, uma questão interessante que a gente mencionou na primeira parte, a gente volta a repetir. Quando a gente... Uma situação... Momentos de crise são também momentos de oportunidade. Eu me lembro que causou muito mal-estar quando veio o presidente da XP, num vídeo que viralizou, vocês devem ter visto ou devem ter ouvido falar, dizendo o seguinte, olha, é no momento em que o sangue está correndo que se constrói as maiores fortunas. É uma afirmação absolutamente infeliz, mas é uma afirmação que também não é uma inverdade. Nesses momentos de crise, quem tem dinheiro guardado, quem tem patrimônio,
consegue fazer os melhores negócios. Lei da oferta e da demanda, princípio elementar. Então, nesse momento, quem entende? Imagina que nesse momento alguém precise vender um imóvel. No momento que o mercado está parado, que o crédito está escasso, lógico que vai vender mal. Mas se ele vai vender mal, alguém vai comprar bem. Né? Então, assim, primeira coisa, se você consegue se planejar, se organizar para ter dinheiro no momento em que de uma crise, você já sai na frente de praticamente todo mundo. Como mencionou a Kézia, 67% das famílias estão endividadas. Elas estão lutando para fechar o orçamento do mês, elas não estão comprando, elas não estão aproveitando essas oportunidades. Então, se planejar para ter guardado já é ótimo. Agora, em momentos de pandemia, em momentos de incerteza, costumam prevalecer esses investimentos exatamente que remetem a maior segurança. Como eu mencionei, o ouro valorizou 70% só em 2020. Dólar, moedas que tenham maior credibilidade no mercado. Então, trabalhar com fundos de investimento ou fundos de ação que parte da carteira contenha moeda, né, contenha dólar, é uma boa. Outro investimento interessante nesse momento é exatamente imóveis. Imóveis são um excelente investimento, porque, veja, com toda essa crise, com toda a pandemia, se você olha no entorno da faculdade ali do campus de Águas Claras, né, você vê um monte de prédios com uma centena de apartamentos para serem vendidos. Né, porque o preço deles até cai, mas não cai tanto assim. Então, é um investimento que ele retém seu valor. Agora, o que são maus investimentos nesse momento? O sujeito investir na bolsa, assim, tá todo mundo ganhando dinheiro na bolsa, eu preciso entrar nessa. Aí entra de forma precipitada, entra como mencionou a Kézia, falou, eu vou deixar de pagar, vou deixar de pagar o meu IPTU e vou usar o dinheiro para aplicar. Não, aí é um péssimo negócio. Automóveis, carro é uma coisa que desvaloriza, que é uma barbaridade. Né? Tem gente que tenta falar, vou comprar um carro, vou aproveitar e vou usar, e depois que eu curtir eu vendo. Ok, você vai fazer isso, mas você vai perder 30% do valor dele facilmente, no primeiro ano. Né? Então, investimentos conservadores seriam como ativos mais tangíveis. Terrenos, imóveis, preferencialmente imóveis pequenos, que são esses que vendem mais rapidamente. Essa coisa, não, eu vou comprar um imóvel de 4 quartos, que é um luxo lindo, então você vai ficar com ele amarrado um tempão até você conseguir se livrar. Né? Então, imóveis pequenos, terrenos, kitnets. Muitas vezes, muita gente em Brasília fez isso, servidores de Brasília. Falou, olha, eu não tenho condições de comprar um imóvel aqui, porque é muito caro. Foi comprar no entorno, foi comprar em Goiânia, foi comprar em Unai, né? Porque aí fica mais fácil você vender e comprar. Então, são algumas opções que podem ser consideradas. Muito bem. Tem uma pergunta que foi feita para mim, da Nath. Qual seria o problema desse baixo rendimento na educação de acordo com a visão? Olha, tem vários. Seria muita pretensão minha tentar esgotar aqui, né, os problemas da educação brasileira. Mas a gente consegue enxergar alguns, que são bastante explícitos. Primeiro, professores, em geral, são pouco valorizados. Tem muita gente que seria um excelente professor, tem talento nato. E o sujeito fala, mas eu não quero virar professor, porque eu não quero ter que ganhar pouco, ter que dar aula em várias instituições ao mesmo tempo, correr daqui, correr para lá, será que vai formar turma, será? Então, assim, primeiro, a docência perde muita gente realmente boa. Nos Estados Unidos, quando o sujeito se forma, às vezes o sujeito, e olha que ali as universidades são, na sua maioria, pagas e muito bem pagas, elas são caras. O sujeito vai fazer 1, 2 anos de trabalho voluntário na docência. Porque além dele aprender, além dele, enfim, dar aula, a Kézia falava disso. Uma coisa é você ser aluno. Quando você começa a dar aula, você tem que se organizar, se planejar, se preparar. E ao ensinar, você aprende. Mas isso também, a hora que o sujeito chega em algum local para se voluntariar para um emprego, ele ter ali trabalho voluntário como professor, vale muito. Então,
Então, no Brasil, a gente já tem isso, a fuga de bons cérebros. Muitos não querem dar aula. Né? Fala assim, ou então eu vou dar aula, mas não vai ser a minha fonte de renda principal, não vai ser a minha fonte de renda mais segura. Né? Então, esse é um ponto. Outro aspecto é que os nossos modelos educacionais, eles são bastante arcaicos. A gente ainda trabalha... E vocês provavelmente vão se identificar com o que eu vou falar. Muitas escolas de primeiro e segundo grau basicamente se notabilizaram por decoreba. O professor vai lá, coloca no quadro um conteúdo, os alunos vão, decoram, na prova o professor pergunta aquilo, o aluno responde, passei. Aluno, modelo. O espírito crítico, a perspectiva analítica, muitas vezes ela não só não é estimulada, como ela é punida. Tem vários professores, se ele fala alguma coisa e o aluno contesta, critica, discorda, o professor já marca, fala, esse na prova vai ter tratamento diferenciado. Outra coisa também, formação de professores. A formação tem que ser contínua. Né? E muitas instituições se preocupam em fazer isso. Semana de planejamento, todos os semestres no processos tem. Semana de planejamento, né? Antes de começar as aulas. A gente teve, por exemplo, nesse semestre, a gente teve uma semana de planejamento focada em aulas e ensino remoto. Como fazer slide, qual o tempo, uma série de coisas relevantes foram mencionadas. Agora, muitos professores não têm capacitação nunca. E aí o sujeito ele dá a mesma aula que ele dava há trocentos anos. A Unesco, que é o órgão da ONU que trata de educação e cultura, já fez uma análise crítica sobre o Brasil. Fala assim, olha, o Brasil se especializou em formar caçadores de dinossauros. O sujeito entra na escola, e eles falando de ensino superior, ou o sujeito entra na universidade, ele vai aprender tudo sobre dinossauros. Quais são as espécies, o habitat, o que comem, aonde se escondem, quais as estratégias para caçar cada um deles. E aí, quando ele termina o curso, ele sai pronto, fala, eu sei tudo sobre caçar dinossauros. Aí ele descobre que não existe dinossauro. O que ele faz? Volta para a faculdade, para ensinar outros a caçar dinossauro. Isso foi uma crítica da Unesco feita ao Brasil. Né? O baixo dinamismo. Se o professor não é capacitado, como é que ele vai poder dar uma aula adequada e apropriada aos conteúdos do seu tempo? Não vai. Então você passa a ter dificuldade na formação de professor, na capacitação, na remuneração, mas também nos alunos. Nós temos um dos índices de leitura mais baixos do mundo. Na verdade, na América do Sul, o único país que tem uma taxa de leitura inferior à nossa é a Venezuela. E ali a maioria das pessoas que leem pouco alegam que é questão econômica. Falam, não tem acesso, não consigo comprar livros. Então, é uma somatória de fatores, né, que ajudam a explicar os nossos índices de educação muito aquém do que a gente deveria obter em função do quanto a gente investe. Deixa eu ver se tem mais alguma procurando aqui. Mas, como eu falei, a gente... Está falando aqui o Alessandro, que o Brasil poderia aproveitar as experiências bem-sucedidas, como a de uma cidade do Nordeste na área de matemática. Tem exemplos encantadores. E aí, quando você vai ver esses exemplos, não é naquelas escolas ultra sofisticadas, com equipamento. Não, não. São experiências simples, que nem custam tanto dinheiro assim. Mas a maioria de nós nunca nem ouve falar disso. Então, tem várias ideias, tem muita gente muito boa no Brasil, dedicada ao ensino, dedicada à docência, que é apaixonado pelo que faz, mas não tem canais institucionais para que possa disseminar boas ideias, boas práticas, boas experiências. E quem perde somos todos nós, né? Tem aqui outro comentário de Marilene Santana falando, professor, meu filho quase me convence a vender um imóvel para investir na Bolsa de Valores. Com essa pandemia, seria um bom investimento ou não? Marilene, pode ser um bom investimento, mas é um investimento muito mais arriscado do que você ter um apartamento. Aí também tem outras questões que são relevantes. O valor desse apartamento, quer dizer, esse patrimônio, ele representa muito do seu patrimônio total? Se ele representa,
Então talvez não seja uma boa ideia nesse momento. Se ele é parte do seu patrimônio, e se a maior parte do seu patrimônio está em opções conservadoras, talvez você possa ousar um pouco mais. Mas se, por exemplo, você optasse por fazer isso, procure um educador financeiro. Porque você tem, como eu disse, em 2020, o saldo da Bolsa Brasileira é de menos 18%. Então, se você pegar o índice médio da Bolsa, perdeu 20% do patrimônio. Tem ações, tem casos excepcionais. Magazine Luiza valorizou mais de 200%. Né? Então, não é o tipo de coisa que a gente possa fazer sem algum conhecimento, sem algum consultor mesmo que possa nos orientar nisso. Tá? Mas, se é uma boa ideia, tem que analisar todo o seu perfil, que é o que o educador financeiro faz, todo o seu perfil econômico. Né? Você vai precisar desse dinheiro nos próximos 5 anos, ou não? De novo, ele representa muito do seu patrimônio, ou não? Outra, qual é a sua sanidade para correr riscos? Imagina que você tem um apartamento, um chute aqui, que vale 200 mil reais. Você vende e coloca esse dinheiro na bolsa. Um mês depois, você tem 150 mil. Você vai conseguir respirar fundo e dizer, tudo bem, no médio prazo se recupera, ou você vai se desesperar e vender rapidamente para recuperar? Aí você vai estar fazendo um péssimo negócio. Então é importante a gente ter um consultor, mas também ter noção de qual é o nosso perfil. Um consultor te ajudaria nisso. Legal? Novamente aqui o Alessandro, falando se um dos graves problemas de administração da educação decorre da política ideológica do Ministério da Educação. Olha, Alessandro, isso pode ser um problema realmente. Por exemplo, os meus professores, mas veja, eu estou falando de outra geração, eu tenho 44 anos. Os meus professores de ensino médio, na área de humanidades, história, geografia, era tudo socialista. Tinha uma visão condizente com essa perspectiva de mundo. Então, essa visão ideológica pode ser prejudicial? Pode. Dá para você evitar a visão ideológica? Não, não dá. Max Weber já dizia isso, né, no século XIX. Né, é o princípio da neutralidade axiológica. Ninguém é neutro. Todo mundo lê a realidade a partir de uma determinada perspectiva. Quando a gente fala, por exemplo, o perfil ideológico da educação brasileira, muitos vão dizer, é o perfil, está criticando, na verdade, o perfil de esquerda. Mas o perfil deste governo também é ideológico, só que por outro sentido. Mais pela linha do conservadorismo, pela linha do cristianismo, mais pela linha de direita liberal, e isso também é uma visão ideológica. É muito difícil evitar isso. Na verdade, é impossível. Mas também é muito difícil culpar apenas isso, porque matemática não é ideológica. Tabuada não é... Né? A tabuada vale para a esquerda, para a direita, para o centro, e os nossos alunos não aprendem. Então, há problemas mais amplos, que não é apenas a questão ideológica que poderia resolver. Penso eu. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Kézia? Não, eu achei interessante o que você disse, exatamente. Concordo com você. Concordo aqui também com o que está dizendo, e acho que você também vai concordar comigo no comentário, que não foi uma pergunta, foi o comentário do Eric, que fala, olha, o péssimo desempenho na educação não seria uma questão estrutural, como no caso da nossa economia? A sociedade não assume sua responsabilidade nessa mudança. É verdade. Nós nos acostumamos a um modelo de gestão pública que também está em xeque. Essa ideia de que eu pago imposto, então eu posso me sentar. O resto é tudo obrigação do Estado. Não dá para ser assim. Né? Eu vejo assim, eu moro no Guará, aqui como a título de referência, né? No Guará 2. Quer dizer, na verdade eu moro no Guará 1, mas enfim, eu vou muito para o Guará 2. Se você vai olhar as quadras do Guará 2, e isso vai se reproduzir em outros locais que vocês moram, no meio de todas as quadras tem uma área esportiva, tem quadra de futebol de salão, de basquete, tem brinquedos. E se você passar no Guará 2 e olhar, você vai ver que praticamente todos estão vandalizados.
as tabelas de basquete estão tortas quando não arrancadas, os gols estão fora do local, né? Os brinquedos das crianças, está tudo estourado. E aí muita gente pensa, mas eu vou estourar, mas eu pago imposto, é obrigação do Estado. Se é do Estado, é meu. E se é do Estado, ao mesmo tempo, não é de ninguém. Essa é uma visão muito paupérrima no que diz respeito à civilidade, à urbanidade. O patrimônio é de todos. Da mesma forma que eu não posso simplesmente jogar na rua lixo e falar, vou jogar porque, né, afinal de contas, eu pago imposto e alguém vai varrer. É uma forma muito tacanha de se pensar a relação entre sociedade e o Estado. Nós temos muitas responsabilidades. O Estado tem deveres, mas nós também temos. Né? E a gente fala muito em direito, e fala pouco em responsabilidade. A Aitana também fez uma observação muito sagaz, que falou que, apesar do investimento ser elevado, muitas vezes ele não chega na ponta, nas escolas de educação básica. É verdade. Você tem vários exemplos em Brasília mesmo. E olha que Brasília é uma das unidades mais ricas da federação. Você tem escolas que foram construídas em caráter emergencial, enquanto você não construía a definitiva, então com uma infraestrutura simplória, que estão funcionando há 30 anos. Então, eu tive colegas, eu não estudei, a minha formação acadêmica não foi na UNB, mas eu tenho colegas que conhecem, que estudam, que se formaram na UNB, e falaram, olha, já aconteceu da gente estar tendo aula, e o teto despenca e sai dali, né, eu esqueci o nome agora, aquele gambazinho, que é bem comum do Cerrado, né, enfim, aquele, né, cai, imagina você está no meio da aula, cai um bicho desse ali, e aquele bicho quando cai ele fica arisco, né, isso mostra precariedade na infraestrutura, né, vamos lá. Então, tem essa questão também que a Aitana mencionou. Você investe muito, mas não necessariamente o investimento é bem feito. Isso também ajuda a dificultar. São 6h30, né? Acho que a gente pode parar por aqui, né? Acho que não tem mais perguntas, tem mais comentários. Né? Então, eu gostaria de algumas palavras finais, Kézia? Só novamente agradecer pela oportunidade. Foi genial para mim assim, ter recebido esse convite. Agradecer à Faculdade de Processos também por essa oportunidade. Obrigada, professor Marcelo. O Saruê, a Priscila colocou exatamente, é o Saruê. Eu não lembrava do nome, mas é ele mesmo. Né? Então tá certo, gente. Eu também quero agradecer imensamente, em caráter pessoal, mas também em nome da instituição, a presença e a participação de vocês. Tá? Esses eventos, diálogos contra a crise, eles se repetem todas as semanas e são sempre excelentes. Aproveitem para prestigiar os demais também, que nós, professores, a gente está sempre assistindo. Tá? Então, um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação e fiquemos em paz. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.